Vamos abrir as nossas Bíblias, carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 4 até o final do capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus, capítulo 1, versículo 4 a 14. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria e como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles ministros, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém, irmãos? Nós somos introduzidos já à carta aos Hebreus, né? E lemos os 4 primeiros versos e vimos, não sei se vocês se lembram, aqueles que estavam aqui já, que essa epístola foi escrita no ano 65 aproximadamente, portanto há mais de 1900 anos, né? E a homens e mulheres cristãos, judeus, que estavam pensando seriamente em desistir da vida cristã e voltar ao judaísmo. E eles, é claro que eles estavam sofrendo uma grande perseguição, né? Naquela época muitos mártires foram queimados vivos, né? Outros estavam aprisionados, mas também muitos abandonaram o cristianismo. E essa carta, ela tem uma aplicação para nós hoje também, especialmente para aqueles que estão fracos na fé e pensando mesmo em deixar Cristo, Jesus, né? Talvez nessa pandemia a gente sabe que tem muitas pessoas que estão deixando de congregar, estão amedrontados, estão preocupados, né? Ontem mesmo a nossa filha veio de Uberlândia para cá, estão preocupados porque vizinhos e amigos, pastores, inclusive, falecendo lá em Uberlândia e tudo fechando. E ela falou, papai, nós vamos passar uns dias aí com vocês. Chegaram ontem e a gente estava vendo como muita gente está não só preocupada, mas também outros estão até enfraquecidos na fé. E o objetivo dessa carta é aquecer aqueles irmãos que estavam desanimados e também aquecer os nossos corações, considerando que o Senhor Jesus Cristo, a quem Ele é, e andar nos seus passos, andar no brilho da sua glória. E o autor, ele, portanto, escreve àqueles cristãos para eles considerarem realmente o Senhor Jesus Cristo. E ele aborda esse problema desfilando diante deles as glórias de Cristo. Nós vimos nos primeiros versículos, né, Cristo superior aos profetas, né, e dizendo que se vocês se desviarem de Cristo,
vocês estão dando as costas à radiante glória, né, de Deus, e vão para as trevas, né, e a escuridão, vão para o erro, vão para o pecado. E a passagem agora que nós temos diante de nós, ela é composta, portanto, de um ensino, praticamente 4 pontos, que eu gostaria de ressaltar nessa manhã. O propósito deste parágrafo é expandir um pouco mais esse versículo 4, a frase que nós já tínhamos lido no anterior, mas sobre sobre os anjos, né, que Cristo é superior aos anjos. E sendo judeus, interessante, eu comecei a pensar, por que será que a preocupação do autor é esclarecer que Cristo é melhor que os anjos, né? Mas é interessante, vendo os comentaristas e estudando um pouco mais a palavra, eles sendo judeus, os primeiros leitores desta carta, eles pensavam muito em anjos. Nós lemos no versículo 4, depois que o Filho de Deus se assentou à direita da majestade nas alturas, o que é que nós vimos? Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E a partir do versículo 5 até o final, o autor se ocupa, ele cita várias passagens do Antigo Testamento para provar a superioridade de Cristo sobre os anjos. Por que era necessário, então a pergunta que a gente faz, por que é necessário provar àqueles judeus, a quem ele escreve, que Jesus era superior aos anjos? E a razão é que os anjos tinham um papel muito importante no judaísmo, especialmente naquela época. Isso não é dito tanto no Velho Testamento, mas sim no Novo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 7, versículo 53, o Estevão estava pregando antes de ser apedrejado pelos judeus, né, por amor a Cristo. O que ele disse aos judeus? Ele disse o seguinte: vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Eu fico perguntando, mas o que ele quer dizer com isso? E aqui mesmo o autor de Hebreus, no capítulo 2, verso 2, ele diz: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. É interessante isso. O que ele está dizendo? Ele está se referindo à lei. A palavra, ele está dizendo que essa palavra falada por meio de anjos é a lei. Mas anjos e lei. Em Gálatas, nós vamos ver um outro versículo importante, no capítulo 3, no verso 19, Gálatas capítulo 3, verso 19, o apóstolo Paulo disse que a lei foi promulgada por meio de anjos. A lei foi promulgada por meio de anjos. E agora a gente tenta entender o que esses autores do Novo Testamento estão dizendo. E o quadro completo, irmãos, é esse que lá no Monte Sinai, quando Moisés desceu, quando Moisés subiu, né, para receber a lei de Deus, quem trouxe as tábuas e entregou a Moisés foram os anjos. Não foi Deus quem deu a Moisés, embora Deus tenha escrito com o seu dedo, né, as tábuas da lei. Figuradamente, né, irmãos? Porque Deus não tem dedos, mas é a expressão escrita, ele usa, né? Deus próprio gravou as tábuas, mas quem trouxe as tábuas e entregou a Moisés foram os anjos. E agora, dentro do judaísmo, então, os anjos tinham um papel extraordinário, porque a lei foi entregue por anjos. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa, mas aqui o autor de Hebreus diz o seguinte: não, ao contrário. Esses anjos que entregaram a lei, eles são servos do Senhor Jesus Cristo. São servos. Cristo é o Senhor dos anjos. É por isso que a revelação em Deus, em Cristo, é maior do que aquela revelação que os empregados dele, que os servos dele trouxeram. É muito maior. Os anjos são apenas servos daquele que é o Senhor de todas as coisas. Amém, irmãos?
Esse é o ponto dele nos versos que nós vamos ler agora, lembrando que, embora o judaísmo não seja tão popular no nosso país, né, mas os anjos, eles sempre foram objeto de fascínio por parte das pessoas, né? Eles se tornam objetos de adoração para muitos, de culto, né? As pessoas fazem orações aos anjos, né? Têm simpatias para atrair os favores dos anjos. Gente descobre quem é o seu anjo da guarda, né? E as pessoas acham que isso é uma coisa extraordinária, né? Mas não para o nosso autor aqui de Hebreus. O nosso autor quer ver os anjos no lugar deles. Mais importante que você ter uma revelação de anjos, irmãos, e falar com anjos, é você falar com o chefe deles, o Senhor Jesus Cristo, e ter comunhão com o chefe dos anjos. Se você tem acesso ao chefe dos anjos, é muito melhor, né? E às vezes a gente, irmãos, valoriza coisas que o Novo Testamento não valoriza. E aqui o autor está desmistificando o papel dos anjos dentro da religião judaica e, vamos dizer assim, dentro da religião cristã também. Porque nós podemos correr o risco de ficarmos assim impressionados acerca dos anjos. E esta é outra forma de desvios, de ficarmos impressionados com esses seres celestiais. O mormonismo começou quando Joseph Smith diz que um dia um anjo apareceu ao lado da sua cama, um anjo chamado Moroni, e esse anjo trouxe a revelação da parte de Deus. Então não são poucos que dizem que viram anjos trazendo revelações e doutrinas diferentes daquelas da palavra de Deus. O método de comparação do autor de Hebreus dessa epístola é citar a lei, citando as 3 divisões do cânon hebraico. Ele cita a lei, ele cita os profetas e os escritos, e isso porque os seus leitores conheciam muito bem o Antigo Testamento, Torá, porque eram judeus para quem a escritura era a autoridade final. E a pergunta é, em que Jesus é superior aos anjos? Portanto, é importante, irmãos, que o autor demonstre, então, que Cristo, o centro do Evangelho, é maior que os anjos. Se não fosse assim, como é que ele seria capaz, então, de persuadir aqueles cristãos judeus a permanecerem fiéis, em vez de voltar ao judaísmo? O argumento usado pelo autor teria grande força para os seus leitores judeus. E ele cita vários versículos, talvez mais, uns 7 versículos das Escrituras, sendo 2 deles, a maioria em Salmos, né? Mas também em 2 Samuel. E ao fazer isso, o autor, então, consegue destacar 4 pontos que eu gostaria de ressaltar aqui nessa manhã, todos combinados para destacar o ponto central, que Cristo, o Senhor Jesus Cristo, é melhor que os anjos, sendo muito superior a eles. O primeiro ponto é que os anjos são apenas anjos, né? E Cristo é o Filho. Versículos 4 e 5, vamos ler novamente. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Deus nunca disse ao anjo Miguel, ou ao anjo Gabriel, ou qualquer um dos seus serafins, tu és meu filho. Nunca ele disse isso aos anjos, né? Somente Cristo, e referindo-se a Cristo, Deus disse isso. No versículo 5, né, diz assim, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, né? Está citando o Salmo de capítulo 2, no versículo 7, que diz que Deus disse, é um salmo messiânico, né, que refere-se à geração eterna de Cristo. Pois a qual dos anjos, no versículo 5, né, o salmo diz assim, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Nós sabemos que esse é um mistério. A gente pode descrever isso em palavras, de Jesus, Filho de Deus, né? Mas jamais a gente compreende completamente isso.
É difícil compreender isso, né? Por eternamente gerado. É difícil a gente entender, dizendo que tudo que Cristo é, Ele deve ser ao Pai, ainda que Ele seja mesmo Deus. Ele é eternamente gerado do Pai. Quer dizer, o que é isso? Está acontecendo agora, sempre esteve acontecendo e jamais deixará de acontecer. Eternamente gerado. Nenhum anjo goza desse relacionamento com Deus Pai. Então, Cristo, ele sempre teve a glória plena antes que houvesse mundo. E a segunda metade do verso 5, ele diz: eu lhe serei pai e ele me será filho. Também, referindo-se também ao livro de Salmos, né? Continua, versículo 8, continua, capítulo 2, continua a referência ao relacionamento que existe entre a primeira e a segunda pessoa da Trindade. Então, sendo meros mensageiros, porque a palavra anjo significa também mensageiro, os anjos jamais são tratados com tanta dignidade como Cristo. São enviados de Deus, mas não são Deus. É a mesma coisa de... eu vi a ilustração do Stuart Elliott. Ele conta numa das suas palestras, ele esteve aqui na conferência da Fiel, ele conta que o pai dele era um oficial, né, lá na Inglaterra, e um dia ele era criança, ele recebeu uma carta do rei para o pai dele. E ele ficou todo emocionado, né? Puxa, um rei escrevendo a carta para o meu pai, né? E ele pensou assim: mas que legal se fosse o rei mesmo que viesse trazer a carta, viesse pessoalmente, mas mandou um mensageiro, né? Eu fico imaginando a mesma coisa, né? Os anjos são enviados por Deus, mas não são Deus. Cristo é o Filho de Deus que veio diretamente ao mundo, trazendo o quê? A mensagem da salvação. Ele veio diretamente, né? É o Deus que se revelou pelos profetas aos pais, muitas vezes de muitas maneiras, né? E de forma progressiva. E agora se revela completa e finalmente pelo seu Filho. É uma revelação final. Deus se revelou pela palavra escrita, através das Escrituras. E agora se revela pela palavra encarnada, através do seu Filho, né? Então, sem a obra de Cristo, irmãos, não haveria salvação. Então, Ele é o Deus é homem, é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, né? Duas naturezas distintas, mas uma só pessoa. Uma só pessoa. Portanto, é óbvio que passar de uma religião centrada em volta do Filho para retornar a uma religião que se alegra com os anjos seria um recuo, andar para trás, né? Então, primeiro ponto, os anjos são apenas anjos, Cristo é o Filho. O segundo ponto os anjos são meros adoradores. Cristo é adorado. Veja o verso 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Alguns viram no Velho Testamento Cristo vir ao mundo antes dele ter nascido, antes de ser encarnado. Isaías, por exemplo, é uma teofania, né? Isaías, no capítulo 6, o profeta viu fazendo exatamente isso, uma teofania. Veja no Isaías capítulo 6, no verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E é interessante porque era Cristo que Isaías viu ali. Se você pegar o Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 41, esclarece isso, né? João capítulo 12, verso 41, isso diz,
Isto disse Isaías, porque viu a glória de Cristo e falou a seu respeito. Olha, outra coisa, no livro de Apocalipse também, irmãos, milhares de anjos o adoram e declaram: santo, santo, santo é o Senhor. Então, se tratando da sua glória, os anjos podem ser bem superiores até aos homens, mas o fato de que Cristo tenha se tornado homem não os torna superiores a Ele, a Cristo. Então, considerando quem é Ele, é óbvio que os anjos estão infinitamente abaixo dele em natureza e poder. Da mesma forma, foram os anjos que anunciaram o nascimento de Cristo. Se você lá abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, versos 8 a 14, nós não vamos ler tudo, mas olha que interessante, havia naquela mesma região, Lucas capítulo 2, verso 8, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente, olha que coisa linda, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Os anjos mensageiros. Se você abrir lá em Mateus capítulo 4, verso 11, nós vemos os anjos ministrando ao Senhor Jesus, quando Ele estava no deserto, quando Ele estava passando por grande provação ali no deserto. Veja, o versículo 11 diz: os anjos ministraram a Cristo no deserto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviam. Mateus capítulo 4, verso 11. Também, se você abrir em Lucas capítulo 22, verso 43, quando Jesus estava no Getsemane, quem veio fortalecer o Senhor? Os anjos. Lucas capítulo 22, 43. Os anjos o fortaleceram no deserto. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E também, quando Cristo lá na cruz, ele cita no capítulo 26 de Mateus, versículo 53, e se tivesse ordenado, teriam livrado da cruz, se ele tivesse ordenado. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Cristo é maior que os anjos, né? Então nós lembramos que os anjos são meros anjos. Segundo ponto, os anjos são meros adoradores, Cristo é adorado. Terceiro ponto, os anjos são meras criaturas, Cristo é o Criador. Você pegar o versículo 7 até o versículo 12, né? Mas olha o versículo 7, ele está citando o Salmo 104, versículo 4. O versículo 7 diz assim, Hebreus 1:7. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Ele está citando o Salmo 104, versículo 4. Faze a teus anjos ventos e a teus ministros labareda de fogo. Dois conceitos aí, demonstrando que os anjos são sempre inferiores e subordinados. Eles são criaturas. Deus faz deles alguma coisa. Da mesma maneira que os ventos, irmãos, e as labaredas de fogo servem a Deus no reino físico, os anjos servem a Deus no reino espiritual, né? A grandeza dos anjos, eles são ágeis como os ventos, na obediência, e destruidores como labaredas de fogo. Serve isso aqui para exaltar a majestade do rei e as forças poderosas que ele tem a seu dispor.
Então, anjos são servos, são criaturas como o vento e o fogo. E como contrasta isso com Cristo, que como Filho eterno de Deus não é nenhuma dessas coisas. O Filho é Deus eterno. Então, Cristo é chamado de Deus e soberano. Os versículos 8 e 9 citam o Salmo 45, versículos 6 e 7. Diz assim: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Versículo 9, vamos ler juntos? Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Irmãos, o Salmo 45 também diz: o teu trono, versículos 6 e 7, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Citando então o Salmo 45, versículos 6 e 7. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça, odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Então, o autor de Hebreus está citando Cristo como o Rei eterno, depois como o Rei de justiça, e agora apresenta como o Rei ungido com o óleo de alegria. Cristo está no trono. O Deus, o teu trono é para todo sempre. Então, as qualidades do seu reinado, o que são? São justiça, retidão e ódio à maldade. Para seu trono, Cristo foi ungido. Então, próprio Cristo significa ungido, né? E não apenas designado. Cristo foi ungido com o óleo da alegria para dar o óleo da alegria em lugar de pranto. Isaías 61, 3 também nós citamos aqui. Isaías 61, 3, muitos conhecem, eu já vi até músicas e hinos. Diz assim: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O apóstolo Pedro, interpretando essa verdade magna, né, clama no Pentecostes: exaltado, Atos 22, 33, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Atos 2, 33. Então, assim, o dom do Espírito Santo é dádiva de Cristo para a igreja. Ele foi ungido com o óleo da alegria e, da mesma maneira, ele unge o seu povo, pois o seu reino é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em seguida, nos versículos 10 a 12, irmãos, o autor cita o Salmo 102, versículos 25 a 27. Diz assim, versículo 10: ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, versículo 11. Tu, porém, permaneces, sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Salmo 102, versículos 25 a 27 foi citado aqui. E aqui Cristo, irmãos, é tratado pelo nome divino de Senhor e visto como Criador, aquele que permanece imutável em meio a todas as coisas que mudam. Então, esses versículos, eles abrangem toda a história, mostrando que Cristo existia antes da criação, portanto, desde a eternidade. Ele participou da criação, permanecerá quando toda a criação findar e continuará a existir para sempre. Os anjos são criaturas, são criados por Deus para a realização dos propósitos de Deus. Mas Cristo não é uma criatura, ele é o agente da criação, por meio de quem Deus fez o universo. Este universo vastíssimo, insondável, né?
veio à existência por intermédio de Deus. Lá em João, por intermédio dele. Já em João, capítulo 1, verso 3, né? Foi ele quem criou todas as estrelas do firmamento. Foi ele quem mediu os céus a palmo, né? A presente ordem do universo criado perecerá, mas Cristo permanecerá para sempre. Amém, irmãos? A presente ordem do universo, né, criado, vai perecer, mas o Criador vive eternamente. Glórias a Deus. Já se falou isso alguma vez sobre anjo? Claro que não, né? Então, o que nós vimos? Primeiro ponto, que os anjos são apenas anjos, Cristo é o Filho. Segundo, os anjos são meros adoradores, Cristo é adorado. Terceiro ponto, os anjos são meras criaturas, Cristo é o Criador. E o quarto ponto, os anjos são meros servos, Cristo é o Rei. Veja os versos 13 e 14. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? A passagem do Antigo Testamento que o apóstolo, o autor tem em mente, é o versículo de abertura do Salmo 110. É outro salmo messiânico. Começa dizendo assim: diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Essa é uma alusão ao Filho encarnado, o qual, mediante a sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição, irmãos, ele voltou ao trono de seu Pai, e no trono de honra à destra do Pai, espera até que os seus inimigos sejam feitos estrados dos seus pés, no dia da sua gloriosa aparição. Paulo, então, enfatiza a mesma verdade quando ele escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 24 e 25, ele diz assim: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Então, a nenhum anjo foi dado sentar-se à destra de Deus, nenhum. Mas é exatamente ali que Cristo está assentado, enquanto ele aguarda o triunfo final sobre os seus inimigos. Toda pessoa e toda força que se tenha oposta a Cristo será por ele vencido eternamente. Nada, irmãos, remotamente parecido foi dito nesse sentido a qualquer anjo. Jamais o será. Afinal, o que são anjos? Não são pessoas da divindade, são espíritos criados, que foram enviados por Deus, não somente para servi-lo, mas para servir também aos cristãos. Isso é revelador para nós, isso é confortante para cada um de nós. Em alguns momentos, até nós parecemos tão rebaixados, os anjos parecem tão poderosos, mas é nós que herdaremos a salvação, não eles. Embora já estejamos salvos, irmãos, a consumação da nossa salvação, isto é, o corpo ressurreto, a absolvição pública no juízo final, as glórias celestiais ainda nos aguardam. Os anjos já estão tão elevados quanto lhe é possível. Nós ainda aguardamos a glorificação final, quando julgaremos os próprios anjos. Nós julgaremos os anjos. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 3, diz assim: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Mas jamais poderemos nos comparar em glória com nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Muito menos os anjos poderão ser comparados com Ele. Por que então alguém é tentado
a deixar e retornar a uma religião centrada em um conjunto de regras dadas por meio de intermediários angélicos. Ao observar essas 7 citações do Antigo Testamento, que foram selecionadas pelo autor da carta, é interessante a gente notar essa progressão. Eles tratam do eterno relacionamento de Cristo com o Pai, falam da sua vinda ao mundo, falam da sua unção por Deus e o seu reinado. Nós o vemos criando, consumando o mundo, assentado e reinando para sempre sobre os seus inimigos. 7 nos fala de quê? Da perfeição. Acabamos de ler então um atestado de realeza, né? Que são os anjos em comparação que são os anjos em comparação com Cristo? Verso 14 diz: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Irmãos, então nenhum anjo foi colocado por Deus nessa posição de honra, nenhum. Se Cristo é superior aos anjos, portanto a mensagem dele é superior àquela que os anjos entregaram, que é a lei de Moisés. Todo o Novo Testamento diz que a vinda de Cristo, ela realiza, ela cumpre, ela termina a validade da lei, no que diz respeito aos seus pronunciamentos, no que diz respeito às suas prefigurações ou antecipações. O propósito da lei se cumpre em Cristo Jesus. Se cumpre em Cristo Jesus. Portanto, a salvação que nós obtemos em Cristo Jesus, ela é mais clara, é mais evidente do que a do Antigo Testamento. Jesus é o centro da nossa adoração. Voltar para o judaísmo seria, portanto, um grande retrocesso, ou para qualquer outra religião, uma vez que Deus falou em Cristo de uma maneira final e definitiva. E irmãos, exclusiva mesmo, em termos práticos. O que isso representa para nós que somos cristãos? Termos práticos. Primeiro, irmãos, entronizar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Rei em nossas vidas. Isso é muito importante. Nós sempre devemos ter muito cuidado para ter certeza de que o fato de que Cristo é a nossa esperança, é o nosso Senhor, é o centro da nossa existência. Eu fico imaginando, com facilidade, a gente cria muitos ídolos ao lado de Cristo, muitos ídolos. Pode ser uma pessoa, às vezes é meu projeto de vida, pode ser uma ocupação, pode ser qualquer outra coisa, um desejo forte que eu tenho, dinheiro, sexo, enfim. Então, o cuidado de manter a centralidade, a superioridade de Cristo em nossa vida. O que é isso? É ter comunhão diária com Ele. Irmãos, quantas vezes deixamos de lado, passa o dia inteiro, nós estamos ocupados com tantas coisas, com tantas atividades, sejam elas esportivas, sejam elas profissionais, o que seja, estudos. Cuidado de manter a centralidade de Cristo em nossa vida, ter comunhão com Ele, servir a Ele, adorar a Ele. Eu fico me questionando muito sobre isso na minha própria vida. E esse capítulo me ensina muito, me coloca realmente para me ficar questionando muito a minha mente, os meus pensamentos, a superioridade dEle a qualquer outra forma de revelação que Deus tenha dado nesse mundo. Ele é a fala final de Deus, Ele é a última palavra de Deus. Então, se é a última palavra de Deus, eu creio que nós, então, podemos agradecer a Deus pelo ministério dos anjos. Nós temos que agradecer a Deus pelo ministério dos anjos a nosso favor, mas jamais, irmãos, adorar anjos, ficar falando, seguir anjos, buscar anjos. A própria Bíblia nos adverte que Satanás se transfigura em anjo de luz. Nós já temos a revelação final de Deus em Cristo Jesus.
Lembrando também que ele é superior aos anjos caídos, né? Ele é superior aos demônios, ele é superior aos anjos que não caíram, quanto mais os demônios, quanto mais de Satanás. Ele reina soberano sobre Satanás. Satanás é um desses anjos, só que caído, voltado para o mal, rebelde contra Deus e a sua criação maior, que é o homem. Às vezes as pessoas falam de Satanás como se fosse um poder independente de Deus, como se fosse o próprio Deus, amedrontados, né? Preocupados. E esse capítulo 1 coloca Satanás no seu lugar, porque Cristo é superior, se Cristo é superior ao arcanjo Miguel, se ele é superior aos anjos, que são ministros de Deus, quanto mais a esse anjo caído, que está debaixo da autoridade dele, debaixo do poder dele. Interessante que o doutor Augusto Nicodemos, numa das palestras que ele deu aqui na Palavra da Vida, ele disse que nesse caso, não tem guerra espiritual não, irmãos. Nesse caso tem massacre espiritual. Já vencemos em nome do Senhor Jesus, e revestidos do nosso Senhor, e na força do seu poder, nós marchamos aqui nesse mundo. Nós precisamos então de tomar cuidado, porque eles são astutos. Ainda lhes resta algum tempo, ainda lhes resta alguma autoridade e poder nesse mundo. Então a Escritura nos adverte, mas ao mesmo tempo nos diz que se estamos em Cristo, o maligno não nos toca, e nós podemos andar nesse mundo confiantes, que servimos aquele que é o Senhor dos anjos, e tem toda a autoridade sobre a terra e céu. Amém, irmãos? Eu não sei se você tem sido tomado de dúvidas e questionamentos, ou de tentações, de tentar, de abandonar a fé que um dia você teve. Essas tentações podem acontecer. De repente, às vezes é um jovem que foi para a universidade, como eu conheci vários, que encontraram lá um ambiente hostil de incredulidade, professores que se dizem muito inteligentes, que conhecem bastante da ciência. Então é gente que em nome da ciência começa a questionar tudo aquilo que você aprendeu desde criança. Ou então você começa a escutar vídeos, né, temas de determinados mestres, com ideias muito interessantes, que falam bem, e de repente, não estou dizendo que é aquilo que você aprendeu na Bíblia, né, mas você aprendeu no Evangelho do Senhor Jesus Cristo seus princípios de fé, e você é tentado a deixar tudo isso, a largar, a abandonar tudo isso. Nós temos que ter cuidado, porque a maior estratégia de Satanás não é possuir as pessoas para as pessoas ficarem caindo no chão, babando, olhos esbugalhados, dizendo palavras sem sentido. Não, Satanás é o pai da mentira. E a maior estratégia de Satanás é corromper as mentes e nos afastar da simplicidade que há em Cristo Jesus. É levar as pessoas a abandonar a fé, a abandonar o Senhor Jesus Cristo. E às vezes, irmãos, isso é um processo muito sutil, né, que leva tempo, vai acontecendo no coração. Às vezes é um pecado não resolvido, e muita gente que saiu da igreja e depois se diz que se tornou ateu ou se tornou agnóstico, né, não foi por um problema intelectual, não. Não é que ele achou que a ciência o contradisse, não. Da certa, teve um problema, talvez, muitos deles, um problema moral. Aí depois ele começa a procurar uma teoria que justifique, que possa ajustar a sua conduta, para que ele parasse de se sentir o quê? Culpado. Geralmente não começa com a cabeça não, irmãos. Começa na conduta.
apostasia, isto é, largar o Senhor Jesus Cristo, abandonar o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que manter, irmãos, uma lição que eu tiro para mim e para todos que eu queria compartilhar nessa manhã, é que nós devemos manter o nosso coração firme, andar com a consciência tranquila, porque a tentação a voltar, a andar para trás, nos desviarmos da palavra de Deus é muito grande. Todo dia nós somos, de alguma maneira ou de outra, tentados a isso. E às vezes pode ser um sofrimento, às vezes é uma dor, né? Às vezes é uma tragédia, às vezes é até a perda de um ente querido, né? Você começa a questionar Deus no seu coração. Por que coisas ruins acontecem com a gente boa? Onde é que está Deus na hora do sofrimento? E aí você não quer receber uma resposta, você não se satisfaz com a resposta bíblica, cria uma revolta no seu coração. E não são poucos os que deixam o cristianismo, dizendo que não querem Deus, que parecem indiferentes com o sofrimento das pessoas e não se importam. Deus não se importa com o assassinato, Deus não se importa com o estupro. Onde é que está Deus? E há tantas formas sutis de contaminar nossa mente e nos afastar da simplicidade do Evangelho. O caminho que eu tiro nesse texto é nos apegar a essa revelação de Deus em Cristo Jesus, é a revelação final. Isso vai nos manter no caminho, vai nos manter seguro, vai ter uma âncora da alma, expressão que o próprio autor de Hebreus usa. Nessa manhã eu gostaria de apenas deixar esses ensinos, essas lições. São simples, mas são muito importantes para a minha vida e têm me mantido questionando sempre o meu procedimento. Quantas vezes durante a minha vida eu praticamente deixei universitário, deixei as coisas de Deus e comecei a me preocupar muito com a minha vida profissional. Deus me deu certos dons, certas capacidades, e eu comecei então a me vangloriar com elas, a desenvolver projetos de vida, e aquilo foi tomando muito dos meus sonhos, né? E um dia Deus me colocou lá embaixo para me mostrar que Ele é o Senhor da minha vida. Ele é que é tudo para mim. Enquanto eu não me quebrantei, enquanto eu não busquei o Senhor, enquanto eu não entendi que Ele é tudo para mim, as coisas só estavam indo de mal a pior. E foi quando então eu me quebrantei e Ele veio, Ele que me buscou. Não fui eu que busquei Ele, mas Ele veio para mim. E quando Ele veio para mim, então eu falei, não, Senhor, eu quero o Senhor. Eu quero que o Senhor tome conta da minha vida. Que o Senhor me mude. E foi isso que aconteceu. E isso acontece com muitos de nós. Quando nós estamos lá embaixo, às vezes, Deus faz com que a gente, muitas vezes, passe por situações difíceis, para Ele nos dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém, irmãos? Vamos orar. Vou pedir o pastor Alex para